Nós vamos falar hoje sobre sua guerra é interior. As pessoas têm batalhas, estão em constante batalhas, estão em constante lutas e a gente, obviamente, sabe que para você vencer, você tem que ser fortalecido, né? Só pessoas fortes ou mais fortes do que o seu adversário, do que o seu inimigo, pode certamente ganhar, vencer a batalha. E nós vamos falar sobre 4 pontos importantes aqui na Palavra de Deus. Como todos sabem, a nossa mentoria, a mentoria Ninho das Águias, é uma mentoria para líderes, e eu creio que se você está aqui, você é um líder, mesmo que você não lidere diretamente um grupo de pessoas, mas certamente você lidera a sua própria vida, ou será um grande líder ainda, ou uma líder no futuro, ok? Então nós vamos falar sobre ferramentas importantes para você. A nossa mentoria é embasada na Palavra de Deus. Vamos então para a palavra de hoje, que está em 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler o 34, 35 e 36. Lê comigo aí a palavra. Bíblia Sagrada, Bíblia poderosa de Deus. Amém? A palavra de Deus. Sua guerra é interior. Sua batalha é interior. Não esqueça disso, ok? Sua guerra é interior. Então vamos ler aqui, 1 Samuel 17, 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um dos cordeiros do rebanho. Eu saí até ele e o feri, e livrei o cordeiro da boca do leão. Levantando-se o leão contra mim, eu agarrei a barba do leão e o feri e o matei. O teu servo também matou o urso. Este incircunciso, já referindo-se ao gigante filisteu, este incircunciso filisteu será como um desses animais, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Essa é a palavra de hoje. Vamos trabalhar essa palavra. Quem disse isso? Foi Davi, quando ele se apresenta para vencer, para lutar, né, para duelar contra Golias. Então, o rei Saul pede a ele uma experiência, porque Davi era um adolescente e não tinha experiência nenhuma de guerra, principalmente para lutar contra um filisteu, contra um gigante, contra um campeão dos filisteus. Então ele diz exatamente para o rei Saul: olha só, eu vou lutar contra esse gigante, mas eu tenho experiência. Eu já matei um leão, já matei um urso, eles tentaram atacar o rebanho, pegaram um dos meus cordeiros, e eu fui lá e matei ambos. E não será diferente. Eu também vou enfrentar esse gigante e vou fazer com ele exatamente o que fiz com o leão quanto com o urso. Então nós vamos tirar aqui as lições de mentoria para nós nessa tarde, para você entender melhor. A Bíblia é um livro de simbolismo, é um livro de metáforas. A Bíblia é um livro de histórias, de princípios, de valores que servem para nos adestrar, nos ensinar, nos preparar, nos treinar. E como se trata aqui de uma mentoria, de lições de mentoria para a nossa vida, vamos extrair as lições desse texto. E eu tirei aqui 4 pontos que nós vamos estudar nessa tarde. O primeiro é exatamente sobre a figura do leão, que aparece aqui na narrativa de Davi, na tentativa de abocanhar, de matar, de comer um dos cordeiros do Davi. Então, primeiramente, vamos entender o seguinte: o cordeiro é o seu ministério, o cordeiro é a sua vida, o cordeiro são os seus valores, o cordeiro é aquilo que Deus te deu para fazer, é o seu mistério. Davi era um pastor de ovelhas e ele tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas. Vamos trazer o ministério de Davi, de pastor de ovelhas, para o nosso ministério atual. O que você faz hoje na vida? Aquilo que você guarda, que Deus te deu, que Deus confiou a você
para guardar, vamos colocar aqui o pai de Davi como a figura de Deus, que chamou Davi e disse assim, olha, você vai guardar esse rebanho. Então entregou o rebanho para Davi e disse, você defende esse rebanho com a sua própria vida. Você tem que prestar contas dele para mim. Então vamos usar aqui a figura do pai de Davi como a figura de Deus para você. Você é o Davi da história. Só que o pai, o Deus a quem você serve, a quem nós servimos, te entregou algo muito precioso, que é o rebanho, que é o ministério. Te entregou algo muito precioso, que é a sua casa, a sua família, seu casamento, seu marido, sua esposa. Entregou algo muito precioso para você, que é a sua profissão, o seu trabalho. Não é? Pessoas recebem missões de Deus e tem que funcionar nelas. Então você recebeu o seu rebanho, você recebeu algo de Deus para cuidar, para guardar. Só que o teu inimigo, o teu adversário, não quer que você cuide com eficácia daquilo que Deus te deu. Que você seja relapso ou que você não lute por aquilo que Deus te deu. Então o inimigo ele vai sempre tentar roubar de você algo que é precioso para você. E você precisa estar trabalhando, preparando-se, lutando, guerreando, usando da fé, da força, da unção, da graça, da inteligência, das habilidades que Deus te deu, justamente para que você defenda aquilo que Deus te deu. Entende? Todos nós estamos guardando algo de muito precioso, de muito valioso para nós, que são os nossos rebanhos, que são os nossos cordeiros. E diz aqui que o leão se aproximou e tentou abocanhar um dos cordeiros e Davi partiu para cima. Ele partiu para cima do leão, pegou o leão pela barba e o matou. Um adolescente que tinha uma responsabilidade, mas lutou contra o leão. Ele não olhou para a figura do leão, ele não teve medo do leão, ele simplesmente olhou para a responsabilidade daquilo que Deus lhe deu. E muitas pessoas precisam aprender, pegar essas ferramentas que Deus lhe dá. Tudo que Deus lhe deu é porque Deus sabe que você é capaz de guardar, de proteger. E Deus sabe que tem um adversário, que tem um inimigo que vai tentar sempre buscar e tirar de você aquilo que é precioso para você. Mas você tem que lutar por aquilo, você tem que batalhar, você tem que defender. Porque a figura do leão aqui, o que é o leão? Aqui o leão é a figura daquele governo maligno, sabe? A Bíblia apresenta o leão como uma figura positiva, mas nesse caso aqui, ele representa uma figura maligna, uma figura negativa, daquilo que vem com seu poder de governo para tentar tirar de nós, tomar o lugar daquilo que é precioso para nós. E nós poderíamos pegar hoje a figura do cordeiro como a simplicidade, a humildade, como algo que Deus te deu para governar pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo sobre a tua vida. Mas aí vem o governo desse leão maligno para tentar tirar aquilo que Deus te deu de tão precioso. A figura do leão, como eu falei aqui, é aquela figura maligna, daquele espírito maligno, que sempre vem para tentar nos tirar, roubar aquilo que Deus nos deu de essência. O cordeiro aqui, ele representa a simplicidade de um coração simples, da humildade que Deus deu para cada um de nós, mas aí vem o leão, que é esse governo maligno, para tentar tomar o lugar em nossa vida do cordeiro. E pessoas estão entrando nesse jogo do diabo e abrindo mão do seu ministério pastoral, do seu ministério de cordeiro, da sua simplicidade, da sua humildade e deixando que essa força, esse governo do leão maligno
assuma o comando. Então preste bem atenção. Nós estamos numa batalha, e a batalha é interna. Então vamos dizer que esse leão hoje ele está querendo invadir a simplicidade do seu coração, da sua alma, da sua vida. Entende? Tirando você, tirando o cordeiro da sua vida, que é a simplicidade, que é a humildade, e colocando soberba no seu coração, colocando arrogância, colocando prepotência, e isso derruba todo mundo. Toda pessoa que cedia em seu coração o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência, a autossuficiência, que representa esse leão aqui. Quando isso assume o coração de qualquer pessoa, o mais humilde, o mais simples dos homens se torna uma pessoa muito perigosa. E nós entendemos aqui, nós vimos que Deus nos confiou coisas importantes nessa vida. Mas tudo que o inimigo quer é justamente fazer com que nós não venhamos corresponder àquilo que Deus confiou a nós. O leão na Bíblia, ele sempre representa a figura do governo de Jesus Cristo. Todo mundo sabe disso, o leão da tribo de Judá. Mas também o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 8, Pedro diz o seguinte: fiquem sóbrios, porque Satanás, o vosso adversário, vive em vosso derredor, rugindo como leão. Ali, simbolizando uma figura de Satanás. Então, aqui o leão é uma figura maligna. Ele pode ser a figura de Jesus, mas pode também ser uma figura de Satanás, tentando se passar por algo. Ele quer tomar o lugar do cordeiro na nossa vida. O leão quer assumir o lugar do cordeiro. Entenda isso. Eliminar o cordeiro para assumir o governo. E é isso que a gente tem que ficar muito ligado nessa dimensão espiritual para a gente entender que nós estamos numa batalha. Você está numa constante guerra. Então Davi eliminou o urso, o leão. Nós temos que entender que o leão precisa ser eliminado. Você tem que ter o discernimento de onde vem o ataque. Quem é esse governo que está tentando se instalar na sua vida? Se é o leão de Judá, os valores do leão de Judá, ou é a figura do leão que é exatamente a figura maligna que vai tentar nos enganar e entrar em nosso coração e em nossa mente e estragar todo o projeto que Deus tem para a nossa vida. E você precisa ficar muito ligado. Por isso que o nosso tema hoje, da nossa mentoria, é justamente a sua guerra interior. E é lá dentro, e é aqui dentro que você tem que discernir como é que funciona esse esquema, como é que é essa batalha, em que nível ela é, e quem é que está tentando tomar lugar na sua vida, tomar o lugar da sua vida. E a figura do urso, segundo a Bíblia, na hermenêutica bíblica, na interpretação de símbolos bíblicos, segundo a teologia, a figura do urso representa algumas coisas. A primeira delas representa a nossa carne, a nossa natureza humana. A nossa natureza humana que quer se expressar através de nós. É isso aí, Marcelo. É isso aí. Essas são as nossas armas. O urso representa, segundo a Bíblia, a nossa carne, a nossa natureza humana que quer dominar. Vê que o urso queria comer o cordeiro, porque o cordeiro é a simbologia de Cristo, na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. E o urso queria tomar esse lugar. Ele veio para devorar o cordeiro. A sua carne, se ela não for dominada, se a sua carne não estiver submetida ao Espírito Santo de Deus, ao fruto do Espírito Santo, né, o que Paulo fala em Gálatas 5, se o fruto do Espírito não estiver em evidência, a carne se manifestará e governará a sua vida. Então o urso aqui é essa figura da sua natureza humana tentando engolir o cordeiro para tirar o cordeiro da sua vida.
e manifestar apenas o governo da sua carne. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque se deixarmos que a nossa carne domine, governe o que vai se expressar através de nós, em nossos relacionamentos, nas nossas ações, nos nossos afazeres, será puramente a nossa carne. A nossa carne, nós vamos pregar na carne, vamos dar profecias ou falar profecias na carne, vamos ensinar na carne, no impulso da nossa carnalidade, da nossa natureza humana. Então o urso representa isso, essa tentativa de tomar. Então ele vem aqui para destruir o cordeiro, e Davi identificou isso. Mas Davi diz para Saul: eu lutei contra o urso e o matei, eu o eliminei, porque eu guardei aquilo que Deus me deu para guardar. Deus tem te dado coisas importantes para você guardar, mas se você não aplicar sua vida, quando eu digo aplicar, eu quero dizer aplicar a sua vida. Se você não aplicar a sua vida, os valores da palavra de Deus, então se você não aplicar os valores de Deus à sua vida, simplesmente tua carne vai se manifestar. Então nós temos que aprender a disciplinar a nossa natureza humana, a nossa carne, para que ela não tome o governo de Deus, o controle do governo de Deus da nossa vida. Entende? Então precisamos entender isso. Essa estratégia nós precisamos ter. Outra coisa que o urso representa aquele destruidor de relacionamentos. Viu? Nós precisamos entender que nós estamos em guerras constantes. Então o urso vem muitas vezes com as suas ações, com as suas ideias, com os seus valores e constrói em nós estruturas que combatem o verdadeiro relacionamento, o relacionamento saudável com as pessoas. Ao invés de termos um relacionamento de unidade, de bênçãos, de comunhão, nós passamos a ter um relacionamento doentio. Nós passamos a ter um relacionamento tóxico. Então o urso representa isso. Você conhece pessoas, até mesmo cristãos, que são pessoas amarguradas, amargas, que quando começam um relacionamento, seja com quem for, normalmente os relacionamentos, as pessoas saem feridas. São pessoas que mantêm o governo do urso na sua vida, da sua natureza humana. Você lembra do profeta Eliseu, quando aqueles rapazes que eram discípulos dos profetas, os estudantes, estudavam profecia, né, com os profetas, na escola dos profetas, chamaram Eliseu de careca, de calvo. Diz que 2 ursas saíram do meio da floresta e destruíram 42 meninos, 42 garotos, adolescentes, discípulos de profetas. A carne destrói. Se a nossa natureza humana não estiver sob controle, nosso sistema emocional não estiver sob controle do Espírito Santo, ele comete erros. Nós ferimos pessoas, nós machucamos pessoas, quando elas se referem a nós de uma forma negativa ou pejorativa. Deixa eu dizer algo para você. Você não precisa trazer juízo para as pessoas só porque não gostam de você, ou só porque falaram mal de você, ou porque apelidaram você, ou porque fizeram bullying com você. Deixa elas. Se você não é o que elas dizem, que isso não perturbe você. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma pessoa que faz a diferença pelo seu comportamento. Você faz a diferença pelas suas ações, pelas suas atitudes. Suas palavras dizem muito. Mas se a nossa carne não estiver sob o governo, a administração do Espírito Santo de Deus, a gente simplesmente cede às pressões da carne. Fora que as tentações para as quais a gente está sempre cedendo, elas operam na dimensão da carne. Nunca será no espírito.
Se o teu espírito está forte, né? Nós vimos ali no Getsêmani, os discípulos estavam dormindo, e ele diz, gente, nenhuma hora vocês puderam ficar acordados, e orando. Vigiem. Vocês precisam alimentar o espírito de vocês. O espírito está sempre pronto, mas a carne está sempre fraca. Então, se você não alimenta o seu espírito, sua carne vence. O urso aqui é esse, ele quer eliminar o governo do cordeiro da sua vida, da simplicidade do Messias, de Jesus, do caráter de Cristo da sua vida. Porque a figura do cordeiro aqui é o caráter de Cristo. São as ações do Espírito Santo, são os valores espirituais de Deus da nossa vida. O Cordeiro de Deus aponta para a simplicidade, para a humildade, que é diferente da soberba, que é o contrário à soberba. Então tome muito cuidado com o urso, viu? Tem gente que é o urso. Tem até uma expressão sobre o abraço de urso. Já ouviu falar sobre o abraço de urso? O abraço de urso, por quê? Porque é o abraço traidor. O urso, ele mata as pessoas abraçando. Então ele abraça e ele aperta e ele destrói. É assim que o urso faz. Se ele abocanhar uma pessoa, se ele abraçar uma pessoa, ele a mata, ele a sufoca. Então, a expressão abraço de urso é justamente esse, aquele abraço forte, onde a pessoa segura com toda a força. O urso mata as pessoas pelo abraço, ele esmaga o crânio das pessoas, que são suas vítimas, por causa desse abraço. Então nós temos que tomar cuidado. Davi lutou contra o urso, que queria roubar o seu cordeiro. E ele diz aqui para Saul, eu matei o urso. Porque quando você vai vencer batalhas maiores, você tem que vencer algumas importantes na sua vida. Ele venceu o leão disfarçado de um governo maligno tentando roubar o seu cabrito, o seu cordeiro, e ele matou o urso. Porque é assim que a gente deve encarar esse tipo de batalha dentro de nós. Por isso que o nosso tema é batalha, é guerra no interior, no seu interior. Você tem que lutar contra esse urso que está aí dentro de você, que te impede de ter bons relacionamentos com todo mundo, de ser uma pessoa saudável no relacionamento. Esse urso que te impede de ter uma boa convivência com as pessoas e que impede que o Espírito Santo de Deus atue completamente na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem muito crente carnal, entende? Tem crente carnal, tem crente que tem problema de relacionamento com a própria família, com os familiares, tem crente que não fala com o irmão dentro da própria igreja, tem famílias que vivem em igrejas que não se falam, tem gente que é inimiga dentro da igreja, é o urso dominando. Tirou o cordeiro, conseguiu consumir o cordeiro, conseguiu tirar a simplicidade e a humildade do coração da pessoa. Vigia porque a sua carne é muito poderosa, viu? Ela é muito poderosa. Ela tem derrubado muitos homens de Deus, muitos profetas de Deus, muitas mulheres de Deus, que hoje estão vivendo à margem da miséria espiritual, ministerial, justamente porque cederam ao poder do urso, aos ataques do urso, à ameaça do urso. Não discerniram. Entende? E nós temos que discernir. Temos que ter o Espírito de Deus para a nossa vida. E finalmente, Davi diz aqui, no verso 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será exatamente como um deles, porquanto ele está afrontando o exército do Deus vivo. Quem é o gigante filisteu aqui? É a figura da soberba, da arrogância. Tome muito cuidado, viu?
porque se você continuar lendo o texto, todo o capítulo 17 de 1 Samuel, você vai ver que esse filisteu, esse gigante, Golias, durante 40 dias ele saiu do arraial, do território dos filisteus, e ia afrontar o exército do Deus vivo, afrontar a Deus, afrontar o rei Saul, afrontar os sacerdotes, até que Davi se apresenta ali. Já haviam se passado 40 dias. E Davi, por coincidência ou propósito de Deus, estava lá naquele dia, foi levar comida para os seus irmãos, queijo, coalhada, coisa assim, para o rei e para os seus irmãos, estavam na guerra. E Davi viu aquele sujeito, aquele gigante, fazendo as mesmas ameaças, dizendo: se tem algum homem aí que seja corajoso, que me enfrente. E começou a zombar de Deus, a afrontar a Deus. Golias sempre representou a soberba, prepotência. Sabe aquela pessoa prepotente, soberba, que às vezes quer ser um cristão? Tem pastores, tem líderes, infelizmente, que são soberbos. A soberba toma a humildade, a soberba consome o cordeiro. Lembrando que o cordeiro aqui é simbologia de simplicidade e humildade. O cordeiro é simbologia aqui do caráter de Jesus na vida do cristão, que deve estar no seu interior, que deve estar vivo dentro de você. Mas se esse cordeiro for eliminado ou pelo urso, ou pelo leão, ou pelo gigante filisteu, já era, perdeu. O reino de Deus perde. Então veja bem, esse gigante filisteu é a soberba. Tome cuidado com a soberba, tome cuidado com o orgulho, tome cuidado com esse espírito arrogante que muita gente tem e que se acha melhor e superior a todo mundo, porque esse espírito derruba qualquer valente, qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus. Viu? A chave do reino é dos humildes, né? Já leu lá Mateus 5? Lá no Sermão da Montanha? Jesus fala exatamente sobre isso. Que os humildes herdarão o reino. O reino de Deus é da simplicidade, é da humildade. Jesus disse, porque tem gente que até interpreta isso errado. Ah, mas Jesus disse que o reino de Deus é tomado por esforço. Sim, porque você tem que se esforçar para entrar nele. Tem que vencer inimigos, vencer sua carne, vencer o urso, vencer o leão, vencer aqui a soberba, vencer um monte de coisa, o pecado que te domina para você entrar no reino. E você tem que se esforçar para isso. Não, mas tem versão que diz que o reino de Deus é tomado por violência. Não, isso são versões, porque está significando ali esforço. Mas o reino de Deus não é para gente sanguinária. Davi não construiu o templo do Senhor porque era homem sanguinário. Você já viu isso? Davi constrói, prepara dinheiro, ouro, prata. Ele consegue arrecadar todos os recursos necessários para construir o templo. Tudo que ele precisava para o templo, todo o recurso necessário, ele consegue arrecadar e amontoar. Só que quando ele decide fazer, o líder dele, o mentor dele, Natan, que já havia aprovado o projeto, mas depois o Espírito Santo fala com Natan no particular e diz: volta lá, diga para Davi que ele não vai fazer um templo para mim. Se alguém vai fazer alguma coisa do que ele pretende fazer, eu vou dar para o filho dele fazer. Mas ele tem vontade de construir uma casa para mim, mas não vai fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos de nós não fazemos algumas coisas para Deus simplesmente porque queremos. Nós fazemos aquilo que Deus permite que a gente faça. E se Deus não quiser que você construa uma casa para ele,
você não vai construir. E o modelo que Deus quer é o modelo dele, não é o nosso, porque tem gente que está fazendo o seu próprio modelo para ir achando que Deus vai aprovar. Tem gente que faz do seu jeito, como Davi, arruma tudo e diz, Senhor, agora eu quero fazer e aprova. Deus diz, não, eu não aprovo, tem que ser do meu jeito. Eu faço o que eu quero, eu construo a casa do meu modo, a casa que eu vou morar é do meu jeito, porque não é você que vai morar na minha casa, sou eu que vou morar na minha casa. Você já viu aquele engenheiro que chega para você e diz assim, você dá o modelo de uma casa, você quer, aí depois lá pelas tantas, o engenheiro e os construtores chegam para você e falam assim, ó, nós resolvemos fazer para você uma casa do nosso jeito. Você acha que está certo? Não. Não é do seu jeito, não é do jeito do engenheiro, nem do jeito do pedreiro, do construtor. É do meu jeito, é do jeito daquele que vai morar na casa, que quer a casa, que quer construir uma casa. Da mesma forma Deus. Davi queria construir, criou um modelo, Deus disse não, não é. É o meu modelo, é aquilo que eu quero. Então preste atenção. Seja mais simples, seja humilde. A soberba vai bater no seu coração. E como é que você vai encarar? Quero dizer, a última palavra para você, para a gente encerrar aqui e orar. A figura do leão veio antes que aquele governo maligno que vem sutilmente e se você não tiver discernimento, você deixa ele devorar o cordeiro que está dentro de você. Depois vem o urso. Se você não dominar o urso, o poder do urso, o governo do urso da sua vida, que representa exatamente a sua natureza humana, a sua carne, você não vence a soberba. A soberba, o orgulho, são figuras e são comportamentos que são orquestrados exatamente por Satanás. E aí você perde. Todo mundo perde para a soberba, se não vencer a sua natureza humana. E nós vamos viver isso a vida toda. Você vai estar em guerra constantemente, só que essa batalha é dentro de você. Essa guerra é no seu interior. Essa guerra é na sua mente. Essa guerra é no seu ser. E você tem que ser muito homem de Deus e muita mulher de Deus para você discernir tudo isso e dizer não. Eu continuo com a simplicidade do cordeiro. Eu vou defender o meu rebanho, eu vou defender meu ministério, eu vou defender minha família, meus valores, tudo que Deus me confiou. Eu vou defender a figura do cordeiro, o caráter do cordeiro na minha vida a todo preço. Custe o que custar, eu vou defender. Entendeu? E é isso que você tem que fazer na sua vida. Aí você vence o gigante filisteu, você vence a soberba. Você vence a figura da soberba na sua vida. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje, a nossa mentoria de hoje. Eu quero orar com você por essa palavra e logo depois eu tenho um recadinho para você aqui muito importante. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada pessoa que está aqui comigo, os que vão assistir posteriormente, que vão receber esse ensinamento, que o Espírito Santo de Deus fale com cada um, repreendendo toda a soberba, repreendendo toda a figura do urso, da carne, da nossa natureza humana, que quer se expressar através de nós, desse falso governo espiritual, que é exatamente a figura desse leão que tentou matar o cordeiro. E que o cordeiro seja preservado, que os valores de Cristo, que o caráter de Cristo seja preservado da nossa vida. Nós repreendemos todo o orgulho, toda a soberba do nosso coração, do coração de cada um dos teus filhos. Nos blinda, Senhor, blinda a nossa mente, o nosso coração contra todos esses valores subjetivos e que eles jamais entrem dentro do nosso interior, em nome de Jesus, e que possamos estar livres, plenamente livres, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Foi boa para você essa palavra? Falou contigo?
Se você tem grupos do WhatsApp, copia o link, bota lá nos grupos do WhatsApp. Se você tem grupos do Facebook, faça a mesma coisa. Bota o link lá e vai ser bênção em nome de Jesus. Ou marca as pessoas que ainda dá tempo. A live fica salva e outras pessoas irão assistir. E 2 avisos aqui importantes. O primeiro é que se você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, então, por favor, vá lá, faça a sua inscrição, se inscreva no canal, aperta lá o sininho, para quando eu colocar um vídeo novo, você então será notificado. São mensagens de mentoria, palavras muito poderosas e que vão falar diretamente ao seu coração, eu tenho muita certeza. E o pessoal, aqui é mais para líderes, pastores, apóstolos, enfim, pessoal que tem ministério independente, que não pertence a nenhuma denominação, que estão só no ministério e querem fazer uma parceria com a gente. Nós temos um núcleo, criamos um núcleo MCA, que é Núcleo de Mentoreamento e Cobertura Apostólica para as pessoas independentes. Quem quiser então fazer parte ou conhecer o Núcleo MCA, você manda o seu e-mail aqui para o telefone que está aí na descrição do vídeo e nós vamos te mandar pelo e-mail um release do que é o Núcleo MCA. E então você vai orar, vai ler, vai falar com o seu cônjuge. Se for de Deus, você então fala conosco que a gente vai conversar. A mentoria é online de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que se estiver ligado, você pode participar do nosso Núcleo MCA, ok? Se você quiser conversar comigo, esse telefone também é o WhatsApp, por onde você pode falar comigo, ok? E esse WhatsApp também é uma chave Pix. Se você quiser fazer uma semeadura, sentir de Deus, semear em nosso ministério, então faça isso. E Deus vai abençoar sua vida em 100 vezes mais, em nome de Jesus. E se quiser, mande para nós o comprovante pelo WhatsApp e a gente vai orar contigo diretamente, orar com você, abençoando a sua semeadura. Ok, pessoal? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, fiquem na paz, shalom, shalom.